Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Neste lugar, Deus está fazendo obra nova e muitas outras Ele fará. Vinde confiar, levanta teus braços e canta. Vinde confiar, experimentar, porque o céu aberto está. O Espírito força vos dará para a obra que levantando está. Vinde confiar, experimentar, porque o céu aberto está. O Espírito força vos dará para a obra que levantando está. Já se pode enxergar. Vinde ver, de provar. Acredita, você é essa obra nova nas mãos do Senhor. Vem, confia. E Ele fala: vem e prova do meu amor. Confia e eu vou fazer na sua vida uma obra nova. Algo novo vai surgir na tua vida. Acredita. Amém? Lucas no capítulo 9, no versículo 28. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Quem não trouxe a palavra, se tiver o aplicativo, beleza. Mas eu queria suplicar que você estivesse com vocês, sempre que possível, ou em casa, ou no trabalho, a palavra de Deus, e que você não só abrisse, mas, por exemplo, hoje nós vamos partilhar sobre uma palavra, que você pudesse reler ela, e ver qual é o sentido, em cima de tudo que está sendo falado, até porque, nem tudo que eu falo aqui vai servir para você, e se não servir, guarda, um dia pode ser que sirva, mas algo tem sentido na sua vida, que Deus vai estar falando através da palavra. A palavra de Deus é viva, é o verbo. Quando Jesus vem ao mundo, é o verbo, a palavra de Deus que é encarnada. Se você beber dessa palavra, com certeza algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Então é importante pegarmos essa passagem, pegarmos outras passagens e fazermos nossa leitura, marcar, escrever, tirar dúvidas, degustar, entender tudo que ela está querendo falar conosco. Vamos lá então. Transfiguração. Uns 8 dias depois dessas palavras. Que palavra, né? Vamos só contextualizar para a gente continuar aqui. Olha, se nós pegarmos um pouco antes da palavra, vai estar dizendo de quando Jesus estava conversando com os apóstolos e ele disse assim: ó, se você quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele começou a falar de um caminho espinhoso. Tomar a cruz é pesado, é dolorido. Mas essa era a condição que Jesus estava colocando naquele momento para aqueles que queriam segui-lo. E isso continua, permanece, não mudou, nada mudou. E isso daqui foi pesado para os apóstolos, foi pesado para aqueles que estavam com Jesus, porque eles esperavam
e é natural nosso corpo, nossa mente, o nosso ser, ele branda por coisas fáceis. Ele branda, ele grita por facilidades, por aquilo que vai me dar conforto, por aquilo que vai me deixar tranquilo. E é fato que carregar a cruz e tudo o que ela possa significar nessa caminhada não é tão confortável assim. E isso daí, começou a mexer com eles, porque quando foram para seguir Jesus, até então esperava-se um Jesus que ia chegar, ia pegar o reino e ia começar a dividir os ministérios. Você cuida disso, você disso. E não era bem isso que Jesus estava ensinando durante todo esse tempo. Não era bem esse caminho ou isso que Jesus estava falando todo esse tempo. Então, com essas palavras duras, mexeu com eles. Eles estavam meio assim, e agora, Nós vivemos muito, muito latente na nossa vida esse momento que nós vemos na igreja com a quaresma, porque de fato vai cutucando em nós, mais ou menos o que fez com os apóstolos, vai cutucando em nós muitas coisas das nossas próprias feridas, na nossa vida, dos nossos atos. E isso daqui vai meio dolorento, vai sendo meio dolorido. E aí a igreja vai falar sobre o sacramento da confissão, e muitos fogem, do sacramento da confissão, arrumam até desculpa, porque eu vou estar falando para um homem, ali está a representação viva de Deus, dando absolvição, que nem vai lembrar depois do que você falou, mas Deus sim vai acolher tudo aquilo e vai lavar. A importância de tal tamanho sacramento, para depois ligar ao sacramento da comunhão. Mas nós vamos sendo tirados da nossa zona de conforto, se assim podemos dizer. Quando alguém começa a mexer no nosso calo, ou começa a mexer naquilo que é real na nossa vida, isso daqui de fato vai tirando da nossa zona de conforto. E nós começamos a ficar um pouquinho querendo que cabe a quaresma logo, chegue a Páscoa, para ver se a coisa dá uma amenizada. Mas é um momento muito rico da nossa igreja, como é um momento muito rico quando Jesus falou sobre a cruz. Porque o que vai trazer, o que é a consequência dessa cruz, de carregar e de seguir Jesus, é algo que é imensurável. O mundo não consegue entender e não consegue conhecer. Só quem segue Jesus, carrega sua cruz e vai até o fim. Somente esse pessoal. E os apóstolos estavam entendendo isso. Então eles ficaram meio baqueadão. Então, uns 8 dias depois dessas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e a roupa ficou branca e brilhante. 2 homens conversavam com ele, eram Moisés e Elias. Apareceram-lhe revestidos de glória e conversavam sobre a saída deste mundo, que Jesus iria consumar em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Enquanto esses homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Nem sabia o que estava dizendo. Estava ainda falando quando desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de temor. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Enquanto a voz ressoava, Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias, a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Amedrontados, assim como nós muitas vezes estamos. Jesus olhando para aquela situação, o que ele faz? Pega 3 e vai subir o monte. E aqui é o primeiro ponto muito importante da igreja. Quando a palavra de Deus vai falar sobre subir o monte, ela está diretamente ligada a ter uma experiência com Deus, a entrar em oração, a orar.
Então, todas as vezes que na palavra de Deus fala em subir o monte, está tendo um momento extraordinário, desde com Elias, com Moisés e os que subiam. Algo extraordinário acontecia. E eles estavam indo, por quê? Porque era essa experiência, era o orar, entrar em profunda comunhão com o Senhor e ter a experiência. Hoje, de cara, a palavra nos convida ao seguinte: você aí que está se sentindo abandonado, você aí que está se sentindo cabisbaixo, que está cansado de carregar a sua cruz, de que não sabe o que fazer, que caminho tomar, que muitas vezes se encontra perdido, vem conosco, vem com Jesus, sobe o monte, para fazer o seu momento de oração, faz a sua oração, busca a experiência com Deus, busca ter essa experiência de falar com o Senhor, de ouvir o Senhor, de ser curado pelo Senhor, de ser reanimado pelo Senhor. Então a palavra já nos convida e já nos reverte a isso. Olha, estamos numa caminhada, uma caminhada de quaresma, onde nós estamos vivendo um momento de conversão, olhando para a nossa vida, olhando para os nossos atos, olhando para aquilo que somos, não para os outros. E isso que é importante entender. Não é um momento que nós estamos olhando para os outros, mas olhando para si mesmo. Não é um momento de olhar um outro e querer julgá-lo, mas olhar para si mesmo e ver o que é que eu estou fazendo que não agrada a Deus. O que é que eu preciso fazer então para mudar? Então esse entra o caminho que o Vitor veio e pregou um dia de chuva, né, Vitor? Lá na Dona Guilhermina. E falando sobre a conversão, caminho de conversão. E nesse caminho, então, a experiência com o Senhor, subir ao monte é importante. Quantas vezes os santos subiram esse monte para ter experiência com o Senhor? Nessa caminhada quaresmal, que muitos não dura só 40 dias, mas dura muitos anos de transformação, porque é um processo, e que precisaram então subir o monte para ter essa experiência com o Senhor, porque senão ficariam ali no caminho. E aí então vem o segundo ponto que a palavra vem nos levantar, que é a experiência com o sobrenatural. Quando Jesus se transfigura, ele se mostra exatamente o que ele é, Deus. Na transfiguração é Jesus dando um gostinho para aqueles apóstolos que estavam desesperados por carregar a cruz, e dizia assim: olha aqui, ó, vale a pena. Tanto é que vale a pena que eles já queriam ficar por ali mesmo, mas não era o momento. A experiência foi tão profunda, que é mais ou menos igual quando a gente faz o encontro de primeiro anúncio, que quem vai fazer vai poder beber disso, quem fez vai poder lembrar disso, quem está nos acompanhando também, que você fica lá, parece, quando se fala para o mundo, ficar 3 dias num encontro, parece uma eternidade, e parece que é o maior sacrifício da face da terra, e quando chega no domingo ninguém quer ir embora. É mais ou menos como se nós falássemos de Jesus aqui, ó, monta uma tenda para cada um, nós vamos ficar por aqui mesmo, aqui está bom demais. Aqui está bom demais, mas não é isso. Jesus diz: não, calma, aqui foi uma experiência com o sobrenatural, uma experiência, um gosto que Deus nos dá de vivenciar um pouco de céu, para que ao saber que isso é maravilhoso, eu não tenha medo de carregar minha cruz e de levar também essa experiência a outras pessoas. Por isso que quando Jesus fala descemos o monte, porque nós não podemos ficar aqui, é como se ele estivesse já dando uma missão para os apóstolos. Não dá, nós temos que continuar, tem muita gente. Imagina se eles tivessem ficado lá naquele monte aquele dia, a igreja nem formada teria sido. E aí então Jesus está nos levando a entender da importância dessa experiência e a vivência da experiência com o sobrenatural. Nós vivemos um mundo natural, nós temos uma natureza humana, mas viemos de um mundo sobrenatural, porque viemos de Deus, que é divino, que é acima dessa natureza que nós estamos.
E muitos vivem de uma forma como se isso não existisse. Tudo bem, mas é algo muito latente no nosso meio. O que nós passamos, a vida espiritual, sobrenatural, ela é muito realista, ela é muito verídica. Quando nós falamos de milagres, nós estamos falando de algo que é sobrenatural, que é algo que só Deus pode fazer. E nós temos muitos e muitos relatos que Deus permite que tenha, para que nós entendamos que existe um mundo muito além do que isso aqui que nós estamos vivendo. Quando nós falamos de querer ir para o céu, é entender que nós temos um mundo muito além do que isso daqui que nós estamos vivendo. E que começa a ter um sentido, carregar a cruz, porque aqui é uma passagem, é uma caminhada, é uma conversão, é um momento em que estamos vivendo, mas que o que nos espera e nos aguarda para quem continua firme, é crucificado, mas também no terceiro dia é ressuscitado e vive a sua vida eterna. Essa vivência do sobrenatural é algo que nós precisamos entender para poder nós combatermos muitas lutas na nossa natureza. Mas tem que entender que a nossa natureza, ela é alimentada pelo sobrenatural, porque quem está alimentando a natureza pecadora é o inimigo de Deus, é o diabo, e ele é sobrenatural, ele é um anjo, infinitamente inferior a Deus, como diz o Catecismo da Igreja Católica, mas infinitamente superior ao ser humano, como diz também o Catecismo da Igreja Católica. E aqui é interessante a gente fazer aqui um parênteses do porquê que Nossa Senhora tem tanto poder. Porque Deus deu a Nossa Senhora um ser natural, o poder de vencer um anjo que é infinitamente superior a um ser natural. E quando Deus dá esse poder, claro que por causa de todo o mistério, todo o dogma da igreja, o diabo não suporta nem mesmo chegar perto de Nossa Senhora. E quando nós rezamos então o terço, o rosário, rezamos a Ave Maria, de fato, nós estamos expulsando o mal de perto de nós. E isso é uma relação entre nós, vida humana, natural, com uma vida sobrenatural, porque na vida sobrenatural, ou no nosso natural, nós necessitamos muito da graça de Deus. Tudo que nós fazemos, nós precisamos da graça de Deus. Essa experiência nos faz compreender que Jesus é verdadeiramente vivo, Deus, e que nos agracia, nos dá uma graça. E essa graça, que quem mexe tudo isso é o Espírito Santo, é quem nos ajuda a vencer as nossas tentações, os nossos desejos carnais. O Catecismo vai dizer o seguinte, lá no 1999, a graça de Cristo é dom gratuito de Deus, que nos faz da sua vida infundada pelo Espírito Santo na nossa alma, para curar do pecado e santificar. A graça santificante, recebida no batismo, é em nós a nascente da obra de santificação. A graça de Deus, em que o Espírito Santo conduz, é quem nos faz nós caminharmos e ir vencendo nossos degraus. Então nós precisamos contar com a graça. Existe um santo, eu não vou lembrar que santo que é agora, se alguém lembrar, quiser gritar daí do fundo, pode gritar, não tem problema. Se quer que eu leve o microfone também, sem problema. Mas existe um santo que é o seguinte: para lutar contra o pecado, é mais ou menos como se uma pedra gigante, muito grande, estivesse no alto de um penhasco. O que você tem que fazer para vencer é não deixar que ela comece a rolar. Não tem pouquinho. É um pouquinho e aí eu vou conseguir sair disso. Se ela começar a rolar, balbal, ninguém mais segura. E o pecado é exatamente isso. Se nós não contarmos com a graça de Deus e a força de Deus, e acharmos que somos super-homens,
que somos Mulher Maravilha aí, que temos superpoderes e acharmos que podemos tudo, não aguentamos. Precisamos da graça de Deus. Precisamos dessa ação do Espírito Santo em nossa vida, que só age a partir do momento também que eu estou desejando, convidando e autorizando. Mas, por exemplo, um homem casado, ou uma mulher casada, uma mulher com seu personal todo bonitão, o marido que já está vindo para casa já todo arrebentado, porque trabalhou, não conta com a graça de Deus não. O homem, lá no seu trabalho, no seu dia a dia, com uma mulher bonita, não conta com a graça de Deus não, para você ver onde é que vai acabar a situação. Como muitos, que por causa talvez de 5 minutos de prazer, ou nem isso, acabaram com a vida de uma família inteira, filhos, esposa ou marido, pessoas que sofrem, por causa de 5 minutos, porque deixou começar a rolar a pedra, porque na hora que estava na dificuldade carnal, em vez de falar assim, Deus me ajuda, rezar Ave Maria, tirar o terço e pedir auxílio do Espírito Santo, foi achar que conseguia por si próprio, ou foi indo, só um pouquinho. Assim como a corrupção, a corrupção é só um pouquinho, é só R$1, hoje é só um troco. Amanhã o diabo me dá mais umas oportunidades, aí não é mais só um troco, não é mais só R$1, mas vai ser 1.000, 10.000, daqui a pouco é milhões, daqui a pouco é pessoas que desviam dinheiro, por exemplo, de um lar da criança, de outros que fizeram tanto trabalho para arrecadar, para fazer uma ação social e que alguém foi lá e desviou. Por quê? Porque foi indo de pouquinho, porque achou que podia, porque esqueceu de contar com a graça de Deus, porque lá na hora do pequeno, não falou assim, Deus me ajuda, eu não quero, porque pode ser que você tenha uma predisposição de algo, como um vício, por exemplo, que não é tão simples vencer, e que se você não contar com a graça de Deus, como vencer os vícios? Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos dos sacramentos, precisamos com tudo que a igreja nos oferece. A graça de Deus precisa estar ligada a nós temos que entender que há aqui um mundo, mas que nós estamos passando por ele, e que o melhor há de vir, só que para o melhor chegar, primeiro nós temos que passar por aqui. E aí Jesus então faz o quê? Passa um melzinho na chupeta dos apóstolos, fala assim, aqui ó, isso aqui é um pouquinho do que vai ser, beleza? Beleza, vamos continuar. A hora que estavam de novo, manda os Pentecostes, pau, beleza? Vamos continuar. E assim Deus também quer fazer conosco, dá-nos esse Espírito Santo, para que nossos propósitos possam ser de fato realizados. Não é propósito de não comer alguma coisa para eu emagrecer, não, é propósito de eu não comer alguma coisa, para que eu possa entender o quanto o meu corpo precisa lutar contra algo que está me dominando, e que ao fazer isso, eu vou tomando controle da situação, através da graça santificante do Espírito Santo, que vem me ajudar, e que vem te ajudar. É essa graça, desse poder, desse Espírito Santo de Deus, que nós queremos subir o monte, ter uma experiência com o Senhor, entender que há algo sobrenatural, e que nessa caminhada o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Ao descer do monte, os apóstolos não pararam, pelo contrário, dali foi só adiante. Quando faltar um novo gás, ali estava Deus derramando de novo a graça. Então conte com a graça, conte com o Espírito Santo, mas não desista da caminhada.
há muitos tropeços. De 93 para cá, da minha primeira pregação que eu fiz num encontro, foram bastante tropeços, que eu precisei muito da graça de Deus. E olha, Deus é muito bonzinho comigo. Eu só tenho que agradecer, porque eu estou hoje aqui, firme. Eu disse que se eu não for para o céu pela perseverança, eu vou por teimosia, mas tem que ir. Mas é com a graça de Deus. Eu reconheço a graça de Deus na minha vida, todos os dias, mas de forma crucial em várias fases dela. Principalmente no momento em que eu entrei num estado de depressão, precisando de indo para o hospital, um dia, outro dia, outro dia. Mas Deus foi erguendo. Então aí, firme. Não porque tenho superpoderes, mas porque sou tão fraco que preciso da graça do Espírito Santo para me ajudar a alcançar os meus propósitos. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil carregar a cruz, mas é possível e gratificante. E se nós estivermos juntos, aí é gostoso, né? Já pensou? A gente consegue rir até na hora que está cansando. Eu lembro uma vez, nós no Projeto Jesus no Litoral, o primeiro projeto, virada do ano, o padre ergueu o Santíssimo, e praia, né, gente? Foi lá no litoral, ergueu o Santíssimo, incrível, parece que abriu uma torneira assim, começou a ventar, ia chover forte e varrer aquele lugar. Aquele povo que estava para ir manjar teve que ir embora, para outro tipo, foi todo mundo embora. O Santíssimo levantou e puf! Só que o palco começou a cair também, e nós segurando o palco, e caía cruz para um lado, batia na cabeça de um, batia na cabeça do outro, e um segura o palco. Mas aquilo que parecia um horror, digamos assim, era uma alegria, né? Era esse negócio de nós sofremos juntos, os irmãos sofrendo juntos. Segura o palco, segura que vai cair. Eu vejo que carregar a cruz em comunidade é essa força que um dá para o outro, que às vezes numa dificuldade o outro sorri junto ali, vamos e traz e vem, mas que não fica ninguém para trás. Por isso que eu digo para você que veio pela primeira vez, você que já está vindo há algum tempo, que a comunidade Raio de Luz quer simplesmente só ser isso, esse braço para nos ajudar a juntos chegarmos até o céu. Amém? Foi maravilhoso, não foi? Sim ou não? Deus é maravilhoso, gente. Diga para quem está do seu lado: Deus é tremendo. Deus não deixa por pouco, não. Vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Levanta seus braços. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, te bendizer por uma noite tão maravilhosa, Senhor, por nos levar ao monte, por nos fazer estar junto de Ti, por se transfigurar a nós, pela graça do Espírito Santo que vem sobre nós, que nos cura, que nos ama, que sobretudo nos ama e nos ajuda. O Espírito Santo santificador, ajudador. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai amado. Obrigado por olhar para nós e ver aqui fragilidades, mas que tem vontades imensas de chegar junto de Ti, de estar contigo. Nesse mundo de tantas batalhas espirituais e tantas dificuldades do mal, nós estamos aqui. Eu te agradeço, Senhor, por isso. Bendito sejas Tu, Senhor. Glorificado sejas Tu, Senhor. Amado sejas Tu, Senhor. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Exaltado sejas Tu, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é. Vai lá nas palmas assim, ó. Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio.
Ele é. Amém. Louvado seja nosso Senhor. Uma salva de palmas para Deus. Deus Todo-Poderoso, que se transfigura, que nos ama, que derrama, que faz a sua graça em nossa vida. Amém.